Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte. A gente está de volta com as atividades curriculares complementares, mas, por favor, não esqueçam que isso aqui é só o início e acessem o plano de estudo para maiores informações. Vou falar isso no início e no final. Não esqueçam disso. A gente vai falar sobre linguagem teatral. Eu coloquei linguagem artística teatral, mas a gente costuma chamar de linguagem teatral ou linguagem cênica, certo? Como entender esta linguagem pontualmente? Na verdade, é uma das áreas de trabalho da qual eu gosto. Meu trabalho todo está voltado nisso, que é teatro, né? Eu vim, inclusive, com a camisa da minha companhia. Estou vindo uma atividade da companhia para falar sobre uma das coisas que é minhas paixões na arte. O teatro, ele nasce na necessidade humana de imitar outro personagem. A gente faz isso desde que a gente se entende por gente. Essa imitação, ela vai um pouco mais além. Eu botei de maneira bem simplória para a gente poder entender. Algum aluno recente me perguntou no ensino médio: professor, eu seria um bom ator? Vocês são ótimos atores, vocês são excelentes atores. Nunca vi raça para mentir mais do que adolescente. Estou sendo sincero, falei, estou leve, fui. Né? Por quê? Porque para que exista o teatro, não é necessário ter só o ator. Você precisa do ator, do texto, do público, do espaço, do tempo, da compreensão, da interpretação e principalmente da história que você vai contar. O teatro é uma manifestação artística e cultural desde os povos primitivos, desde a pré-história, para você ter uma noção. E a interpretação dessa história. E gente que gosta de ouvir a história, porque a gente cresce, envelhece, mas continua ouvindo e gostando de histórias. Caso contrário, a gente não pararia para escutar a fofoca do nosso amigo. E se tiver alguém para ouvir, melhor ainda que você, capricha na narrativa desta fofoca. Aqui uma imagem de uma obra chamada Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, que muda a cara do teatro brasileiro quando eles inovam, criando 3 planos de estrutura de encenação: a realidade, a alucinação e a memória. Mas a gente vai falar já sobre o que vocês estão vendo aqui, a encenação, o figurino, o cenário, entre outras coisas. Professor, para que serve o teatro? Sentimentos e reflexões para quem faz e para quem assiste. Eu estou falando por experiência, que não tem uma sensação. Meu intérprete acabou de conversar comigo, ele fez a tradução em Libras para um espetáculo de uma atriz conhecidíssima no Brasil, e ele disse que ele teve que entrar literalmente na história dela para poder fazer com que as pessoas entendessem isso em Libras também. Ou seja, tem um novo gancho, teatro em Libras, né? Traduzido em Libras. E esse espaço teatral, os mecanismos, fazem com que a plateia, que é um dos elementos essenciais do teatro, consiga perceber, sentir, gostar, odiar a estrutura da narrativa. O que é a arte do teatro? Ele está além dos palcos? Com certeza. O teatro pode ir para a rua, por exemplo. Eu posso fazer teatro na rua? Posso fazer teatro em qualquer lugar, dentro de uma sala, na rua, na casa, na fazenda, num palco do teatro especificamente, num local aleatório. Dá para você fazer em qualquer coisa. Esse aqui é o Grupo Parlendas, né, que faz só espetáculos no meio da rua. Professor, dá para fazer? Sim, né? Claro que dá. Quais são os elementos essenciais para que exista o teatro em si? O ator, o texto e o público. O ator é o elemento vivo, é aquele que faz a ação, que conta a narrativa. E as 2 ferramentas desse ator são o corpo e a voz. Para isso ele tem que aprender a trabalhar as 2. Não é só simplesmente chegar, decorar um texto e falar. Não é assim que funciona. O texto é a ação em si. Ele pode ser escrito, ele pode ser dançado, ele pode ser cantado, ele pode ser simplesmente gestual, com o uso do próprio corpo, sem uma palavra sequer. Mas ainda assim ele é um texto. Ele é uma dramaturgia. Dramaturgia seria a forma de você escrever, contar a história, desenvolver a história sem precisar necessariamente somente falar. O público ou a plateia é aquele que assiste a ação, assiste a narrativa, assiste a encenação. Essa plateia ela pode ser simplesmente participativa, no caso, ou simplesmente assistir sem problema algum e depois colocar suas impressões ou fazer um processo imersivo na narrativa, nessa dramaturgia, certo? A relação aristotélica é a base, mas não é a única. Por exemplo, quando Aristóteles determina que para você criar uma estrutura de narrativa você tem que ter ação, tempo, espaço, algumas narrativas contemporâneas, teatrais, elas necessariamente não precisam dos 3 elementos da mesma maneira. Aqui, por exemplo, tem uma cena de um texto de época chamado Amor com Amor se Paga, que a gente montou há algum tempo atrás, e tem toda uma narrativa marcando a ação que é feito, o tempo, quando é feito,
e o espaço onde foi feito, casas, locais, século XIX e assim por diante. O corpo fala, o corpo é uma ferramenta do ator. O corpo, ele tem movimento, velocidade, gravidade, intensidade, planos, partitura corporal, performance. Eu vou fazer um gesto só, né? Esse gesto, para a gente, significa tudo ok. Né? Se você mudar a posição dos dedos, falar em Libras agora, que é uma linguagem específica que se utiliza do corpo, mas não é teatro. Né? Me corrige, eu te amo, tá certo? Exato, vem aqui. Eu te amo, eu amo vocês. Né? Nesse caso, o corpo fala e as Libras, por exemplo, utilizam o corpo, as mãos, para poder falar, mas isso não é teatro, deixar claro isso para vocês. Quando eu digo que fala, né, um olhar, as meninas talvez saibam melhor do que nós, que somos meio lentos, meio não, muito lentos, os homens são lentos. Né? Elas conseguem identificar com o olhar quando esse olhar é carinhoso e quando ele tem péssimas intenções. Ou seja, uma mudança no olhar, uma mudança no movimento, uma mexida no cabelo, uma movimentação dos dedos, isso pode indicar uma movimentação de corpo e uma determinada leitura. Então, o corpo é um mecanismo vivo e a linguagem do corpo não mente. O corpo tem mais a dizer do que você pode perceber. A gente é que não está acostumado a fazer a leitura do corpo dos outros e, inclusive, do nosso próprio. Elenco de um espetáculo com alunos chamado Dá Medo. Né? A cena é sobre bullying. E aí, quando a cena acontece, sem uma palavra sequer, você consegue entender o que está acontecendo na cena. A voz é um instrumento de trabalho. Tem uma voz cênica, é uma voz técnica. Assim como acontece, por exemplo, um locutor de rádio, um dublador que modula a voz para criar personagens, entre outras coisas. Os sentidos e emoções contribuem para o ator. A voz oscila e se adapta à sua voz de acordo com a personagem e o gênero dessa personagem. Ou seja, um ator do gênero masculino pode fazer, inclusive, personagens de outros gêneros. A mesma coisa no inverso, dependendo da forma como ele utiliza o corpo, a voz, e às vezes os dois juntos, ou um só, certo? A personagem, vamos entrar nos outros elementos. O que é a personagem? A persona é o elemento vivo da história, é quem narra, quem conta, quem faz parte dessa história. Ele pode ser ficcional ou não. No teatro de animação, por exemplo, as personagens são bonecos, marionetes, mamulengos, bonecos gigantes. O teatro de animação ele trabalha com personagens que não são seres vivos, mas que ganham vida através do processo de manipulação. Continua sendo um personagem, certo? O cenário, por sua vez, a gente chama, eu digo sempre que o cenário não é só uma decoração, como algumas pessoas imaginam. O cenário é a moldura da história. Eu, particularmente, amo cenários que façam sentido de serem utilizados, mas que não precisa ser tão grandioso, a não ser que na proposta se peça. Né? Mas que esse cenário faça realmente uma leitura para a plateia que tenha uma utilidade básica e bruta. O que não quer dizer que esse cenário não possa ser gigantesco. Depende de como a coisa vai acontecer. Mas o cenário, ele vai dar a noção do espaço geográfico, o espaço social, o espaço interior, uma paisagem, uma praça, uma paixão. Ele vai criar essa ambientação e permitir que a plateia viaje nessa proposta. Ele dá a ideia do tempo, a época histórica, as estações do ano, horas do dia, momentos do imaginário, ou seja, o cenário permite muitas coisas que você pode, inclusive, criar mentalmente através dessas estruturas, beleza? O cenário, ele facilita a performance do ator, mas também ele pode criar a facilitação no processo de compreensão da história pelo espectador, pela plateia. Um cenário arquitetônico, exemplo, não é o único, existem outras propostas. Ele é aquele onde todos os objetos existem de verdade, cadeiras, bancos, malas, cestos, portas ao fundo que abrem e fecham. É literalmente um local estruturado, físico e real, para que as pessoas consigam entender. Ele é muito utilizado, com esse tipo de proposta, ele é muito utilizado no teatro realista, uma história com início, meio e fim, com uma temporalidade específica, entre outras coisas. No cenário, a gente parte para a iluminação e função. O que é a iluminação? A iluminação é um elemento do teatro que é secular, que data da pré-história, que é um elemento mais recente, porque ele data do século XIX, quando a luz elétrica surgiu. Então, professor, existia teatro sem iluminação? Com certeza. Por exemplo, no período elizabetano, William Shakespeare, que eu vou citar mais à frente, os espetáculos eram durante o dia, porque não tinha luz. E à noite, como o teatro era de madeira, o que se utilizava? Tochas, então tocha, madeira, local, né? O pessoal de vez em quando tem um povo meio animadinho, não era uma coisa muito segura. Então os espetáculos aconteciam de dia,
uma gigantesca abertura para que a iluminação natural entrasse no espaço e aí você pudesse perceber todo o evento, certo? No caso da luz, ela muda todo o contexto do teatro. Ela determina o espaço cênico, ela pode mudar o sentido da cena, ela pode mudar as relações, o ator, os objetos, os personagens, ela pode modelar o rosto, criar sombras, criar espectros, criar um efeito fantasmagórico. Ela pode mudar os corpos, ela pode mudar o figurino, ou seja, a iluminação é extremamente importante para criar esse imaginário da narrativa. O iluminador ele tem que estar de acordo com o texto, entender as marcações cênicas dos atores e saber qual é a proposta do diretor do espetáculo. Então o iluminador ele não é simplesmente alguém que vai mexer e botar luz, ele cria todo um projeto para que a peça, quando a gente tem essa possibilidade, né, fique de acordo com a proposta do diretor. A iluminação, ela ganhou tanto espaço que você tem, por exemplo, hoje para shows. Né? Um show sem iluminação parece assim que alguém diz assim, está faltando alguma coisa. Eu não gostei. Por quê? Porque a iluminação ela é forte demais nesse quesito de percepção. Eu sempre brinco, né? As farmácias, no meio de avenidas aqui na cidade, elas brilham no meio do escurão, sol na escuridão. Por quê? Porque a farmácia tem padronizado uma iluminação específica. Movings, refletores, elipsoidais, setlights, gelatinas, luz de topo, luz de contra, focos, pinos, todos esses termos fazem parte da estrutura de linguagem teatral da iluminação específica, mas eles são usados para outras coisas também. Luzes frias e luzes quentes causam efeitos sensoriais diferentes. As luzes frias, tipo azul, verde e roxo, têm um efeito mais suave, de noite, né, de floresta. Já as luzes quentes, vermelho, laranja, amarelo, pode dar ideia não só de energia, de espaço, de dia, de pôr do sol, nascer do sol, nordeste. Inclusive, a iluminação, ou que a gente chama no audiovisual e no cinema de fotografia, ela cria efeitos sensoriais e visuais diferentes. Ou seja, a percepção de como você vê a coisa, certo? Paixão, amor, raiva e assim por diante. Figurino, né? Gente, me fere assim, nível profundo e pessoal. Eu vou começar da última frase. Figurinos não são fantasias. Figurinos não são fantasias. Né? Uma fantasia, ele é simplesmente folclórico, é para você para uma festa. Já o figurino, ele é muito mais do que isso. Quando um ator coloca o figurino, é como se ele estivesse vestindo a pele da personagem. A gente chama de segunda pele do ator, que pode indicar este figurino, gênero, idade, classe social, profissão, nacionalidade, religião, entre outros valores. Mas essa relação do figurino e personagem é bem interessante. Eu fiz uma experimentação e levei uma máscara de um Homem-Aranha e coloquei numa sala de aula propositalmente. Foi instintivo, todo mundo colocou a máscara no rosto, quem deixei de propósito, e as pessoas já se entortaram totalmente, já começaram a fazer o movimento do lançador de teia do Homem-Aranha. Ou seja, bem ali, com uma peça do figurino, a criatura já estava contorcendo o corpo, criando a caracterização desse personagem que nem existe, mas é da cultura pop. Olha como vocês ainda não se deram conta de como o figurino é interessante. Os meninos que vão para a festa, a primeira vez que colocam o terno e a gravata, já enchem e dizem, nossa, estou bem. As meninas se ajeitam com seus longos para saber se está marcando alguma coisa ou não. E essa personagem é justamente aquilo que você não é. E o figurino facilita esse processo. Representa o clima, a época histórica, a região, estação do ano, hora do dia, moda, períodos, estados mentais, personagens psicológicos, entre outras coisas, certo? Gag ou caco é um termo do teatro que significa burlesco, aquilo que é cômico, aquilo que é engraçado. É uma improvisação no meio da cena, que pode gerar um efeito cômico proposital. E quando os atores sabem jogar este elemento, e se for um espetáculo de comédia, lógico, né, isso não é muito, eu não sugiro para um espetáculo mais denso, até porque você pode destruir o espetáculo todo, então tem que ser muito bem trabalhado, acordado com os atores, tem atores que criam isso naturalmente, mas eles têm que tomar cuidado, até porque o efeito cômico é muito rápido. Se a proposta for justamente essa, ótimo, se não, repensar, mas ele é uma improvisação que geralmente cria um efeito cômico, geralmente. Pode criar um efeito reverso também. Caracterização. A caracterização não é só maquiagem, a caracterização não é só figurino, é a junção de todos os elementos para criar a personagem. Figurino, maquiagem, o corpo do personagem, a voz desse personagem, ou seja, a caracterização é como você
finaliza e dá vida a uma personagem, que pode ser uma figura animalesca, pode ser um alienígena, pode ser um ser humano normal, mas a caracterização é a composição de todos os elementos. Ele vai determinar o que a gente chama de arquétipo, já falo para vocês, o perfil físico e psicológico das personagens. Essa caracterização, ela é uma mistura de vários elementos. Aqui, né, uma cena de comédia de uma peça de Arthur Azevedo chamada Entre a Missa e o Almoço do século XIX. Né, e a caracterização é extremamente importante para que a gente consiga entender como aconteceu a cena. Certo? Falando do arquétipo, ele é o conjunto de características físicas, psicológicas, emocionais que os atores e os dramaturgos usam para criar a personagem. Então, quando um ator consegue entender qual é o arquétipo, né? O arquétipo seria, ele é velho ou ele é novo? Qual a idade dele? Ele é zangado? Ele é triste? Ele passou pelo quê? Ele vai destrinchando os detalhes da vida dessa personagem para poder entender e fazer com que ele seja o mais verossímil possível, certo? Já o estereótipo é o inverso do arquétipo, é o senso comum, o exagero, né? Eu vou fazer uma pessoa idosa, eu vou curvar o corpo todo e julgar que todos os idosos são dessa maneira, quando na verdade eu vou atrás do estereótipo, né? O senso comum. Eu não vou atrás do arquétipo. Ambos podem ser utilizados, dependendo da proposta como você vai trabalhar seu espetáculo. A máscara é o elemento que caracteriza o teatro, né? A máscara da tragédia e a da comédia. Só que a máscara, ela é a personagem ou a ação em si. Ela pode ser uma máscara física, ela pode ser uma máscara imaginária, o comportamento emocional, psicológico desse personagem, ou ela pode ser uma máscara com maquiagem. E a máscara, ela dá vida a esse personagem. Eu sempre brinco que nós criamos máscaras sociais para conviver com as pessoas. Você é uma coisa para um grupo, você é outra coisa para outro. É uma máscara social. O arquétipo que eu falei para vocês, né? A gente já falou sobre isso. O protagonista e o antagonista. Atenção, os dois têm o mesmo peso numa história onde você tem um embate, onde você tem o conflito, né? Isso é muito fácil você entender quando você, por exemplo, trabalha no audiovisual, ou cinema, quando você chama de mocinho e vilão, o herói e vilão. Só que quando um é o herói, o outro é o vilão, mas o inverso pode acontecer. São personagens que criam conflito, eles estabelecem uma narrativa muito forte entre os dois, mas um pode ser o vilão e o outro pode ser o mocinho. Ou seja, o protagonista e o antagonista, eles têm o mesmo peso e são opostos na história. Para esse tipo de conflito, eles são perfeitos, certo? Cena, já ouviram falar sobre essa palavra, né? A cena é uma divisão de um ato. Um ato é uma parte da história. Então, tem a história dividida em 3 partes. O início da vida do meu intérprete, o meio da vida do meu intérprete e o que ele está fazendo agora, atualmente. Então, eu vou contar a vida dele em 3 atos. Cada ato desse é formado por um pedaço de cenas. A cena pode ser um trecho do ato, uma parte da história, um comportamento, um local ou um contexto de falas. Ou seja, o conceito é muito mais amplo. Aqui, a cena de um espetáculo chamado Memórias de um Sargento de Milícias, que é uma obra do final do século XIX. Ação ou discurso. Ato, eu já falei para vocês, né? Seriam dividir uma história em várias partes, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, assim por diante. E ação e discurso é a forma como a gente conta a história, como a gente narra a história. Eu tenho alguns alunos que eles erguem os ombros, balançam os braços e aí, quando ele diz e faz toda essa leitura de corpo, ele quer que você tenha atenção para prestar literalmente a sua atenção para ele, porque ele vai começar uma narrativa. Alguns de vocês vão falar, se entortam todinho e começam a baixar o volume para que a pessoa não ouça, mas você quer que a tua narrativa, ou seja, a ação e o discurso. Tem alguns de vocês, não vou gritar, senão vou estourar o som aqui, que começam a falar da tua vizinha. Eu não sei quem! O maranhense tem narrativas bem diferentes. E cada um de nós tem narrativas para contar histórias. Alguns com mais ênfase, outros com menos e assim por diante. Cacuete. Cacuete é um hábito físico, né? Alguns de nós têm óculos, começa a mexer nos óculos, começa a mexer na orelha, mexe nos anéis que usa nos dedos, alguns mexem no cabelo. Esses cacuetes, eles são características físicas involuntárias, repetitivas, que um ator pode utilizar para compor o personagem. O personagem está falando e faz isso. Aí fala e faz isso. Né? Além de ser um toque, é um cacuete que a gente chama. Então isso é ótimo para os personagens na hora da montagem. Aqui a cena de Almanjarra, que é um espetáculo de Arthur Azevedo, feito por atores maranhenses. Diga-se passagem, uma das comédias maravilhosas que eu assisti aqui em São Luís.
Catarse, isso é muito importante, né? Um dos últimos itens que eu vou falar aqui. A catarse é a reação que você tem quando você assiste ou ouve. Se você gosta e chora, isso é catarse. Se você gosta e sorri, isso é catarse. Se você odeia, né, e quer e fica zangado, isso é catarse. Essa reação empática e emocional é literalmente o que a gente chama de catarse. Às vezes eu quero fazer catarse com meu amigo que é intérprete, vamos chorar junto. Fala, amigo, o que você está com problema? Me fala como foi que aconteceu, que ela te largou e assim por diante. Estou brincando, só deixar claro isso. Né? Diretor, encenador e dramaturgo. São os 3 últimos itens que a gente vai falar. O diretor é aquele que organiza o espetáculo. Ele pode ser simplesmente o diretor de cena, o encenador, que eu vou já reforçar, ou ele pode ser o diretor geral. Ele pode ser um diretor de figurino, um diretor de iluminação, um diretor de cenário. Ou seja, são áreas gerenciais. Já um diretor de um dramaturgo é aquele que escreve a peça. Aqui, o diretor é o Túlio Guimarães, ele está explicando o texto inicialmente. Aqui é o William Shakespeare, o dramaturgo, aquele que escreve a peça. Necessariamente o dramaturgo é o diretor? Pode ser que sim, mas pode ser que não. E o nosso último item, que é o encenador, que também é chamado de diretor de cena, é aquele que diz, vira para cá, olha para cá, vira para cima, 3 passos para cá. E ele vai dando os tempos, não só de marcações, que eu acabei de explicar para vocês, não posso sair da minha, senão saio do enquadramento, né? Mas também ele vai dizer, emocionalmente, a cena acontece aqui, as marcas para lá, e aí o ator repete, 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 repete. Bem, aqui está só uma gotinha de linguagem teatral. Novamente, acessem mais o plano de estudo, tem mais informação lá. E, por favor, sigam a gente aí, porque esse material todo está esmiuçado. Aonde, professor? Lá no canal do YouTube, Plataforma Gonçalves Dias. Tem muito material lá para você estudar. E tem, inclusive, para tirar dúvidas. E também no Instagram, que a gente está colocando muito material de dicas aí maravilhosas. @Plataforma Gonçalves Dias. Espero vocês por lá. Um abraço, gente. Fui!